Bom dia, terceiro ano, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é Ciências Sociais e vocês vão pegar a apostila grupo 5 de vocês na página 278, ok? O assunto da nossa aula é o que é cidadania. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Para que vocês possam entender um pouquinho sobre o que significa cidadania, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo com uma musiquinha bem legal. Quem quiser pode cantar junto, tá bom? Vamos lá! Toda criança tem direito à vida e à saúde. Toda criança tem direito à alimentação. Toda criança tem direito à família e educação. Então, cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Ser um cidadão é exercer direitos e cumprir deveres para viver bem. É ter direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade perante a lei. E toda criança tem os seus deveres também. Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Mas não pense que é só ter direitos. Crianças têm deveres também. Então vamos aprender os deveres que a gente tem. Dever de respeitar pai e mãe, de cuidar dos mais velhos também, de aceitar o amigo, não importa o jeito que ele tem. Dever de proteger a natureza, não maltratar animais, de estudar e passar na escola para a vida ter muito mais. De cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Meu Deus, mas que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Ah, agora eu entendi. Gostaram do vídeo? Bom, já devem ter entendido pela música que cidadania está relacionado com direitos e deveres de qualquer cidadão, né? Então vamos lá. Por exemplo, olha para essa imagem aqui. Esse pedestre, ele não está conseguindo atravessar na faixa de pedestres porque os carros não estão parando para ele. Isso aqui é uma falta de cidadania. Por quê? Porque esse pedestre ele tem o direito de passar pela faixa e esses carros têm o dever de parar para que ele possa atravessar. Então, a cidadania, ela está relacionada com os direitos e deveres de cada um para que a gente possa conviver em sociedade de uma forma harmônica, né? Aqui, o que é cidadania? Vocês vão grifar. É o exercício dos seus direitos e deveres em uma sociedade. Como, por exemplo, você tem o direito de votar, de ser livre, de ter a sua opinião e os mesmos direitos que outras pessoas. Então, aqui, nós temos uma manifestação popular de pessoas que estão protestando contra alguma coisa. Aqui no item B, nós temos um bom relacionamento entre os mais jovens e os mais velhos. Porque faz parte da cidadania respeitar os mais velhos. E aqui no item C, nós temos o direito de votar das comunidades indígenas, sendo respeitado também, ok? Então, meninos, todos os direitos, o conjunto de todos os direitos e todos os deveres formam a cidadania.
O que seriam os direitos? Todo mundo tem direito à saúde, educação, lazer, opinião, trabalho, ser bem atendido nos locais. Quais são os deveres? Seus deveres devem ser estudar, trabalhar, pagar os seus impostos. Todo esse conjunto de direitos e deveres estão relacionados com a cidadania. Vamos ao primeiro exercício. Na página 281, você vai pesquisar no dicionário a palavra cidadão. O que significa cidadão? A tia Letícia vai pesquisar junto com vocês agora. Vamos lá. Peraí. Então, eu vou entrar aqui, eu vou pesquisar no Google para que vocês possam ver. Definição de cidadão. A palavra cidadão. Afinal, o que é ser cidadão? Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei. Ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade. Votar, ser votado, ter direitos políticos. Então, essa é a definição de cidadão. Então, a gente vai voltar aqui para a apostila, né? Eu vou pegar essa resposta que eu acabei de pesquisar junto com vocês e eu vou colocar essa resposta aqui para que vocês possam entender o que é ser cidadão. Combinado, meninos? Então, dá uma paradinha no vídeo para que você possa responder a questão de número 1. Ser cidadão é ter direitos, e aí estão os direitos, e também participar da vida na sociedade, ok? Então, vamos agora para o exercício de número 2, né? Desculpa, meninos. O exercício de número 2, converse com o professor e seus colegas sobre a importância da cidadania para a vida em sociedade. Como a gente tem que conviver em sociedade, a cidadania ela é muito importante para estabelecer as regras e para que haja respeito entre as pessoas. Esse exercício aqui não tem que escrever nada, combinado? Agora nós vamos para o exercício de número 3. Assinale a alternativa em que não há o exercício da cidadania. Então, vamos ver. Aqui no item A, esse moço está ajudando a senhora cega a atravessar a rua. Aqui no item B de bola, essa pessoa está jogando lixo na rua. No item C, essa mulher está votando. E no item D, essas pessoas, que provavelmente são índios, estão protestando para adquirir algum dos seus direitos. Dessas 4 imagens, qual que não representa uma ação de cidadania? Pensa e marca o X. Leia o poema. Ser cidadão é também respeitar as pessoas do jeito que elas são. O importante não é a cor, o peso, o tamanho ou o jeitão de cada um. O importante é ser bom. Reconhecer que temos direitos e também deveres. A cada direito corresponde um dever, o dever de respeitar, o direito de muito amar. Então, respeitar a opinião dos outros, do seu amiguinho, não fazer diferença por causa de religião, por conta de cor, por causa de crenças, também é cidadania. E quando você pratica os seus direitos e os seus deveres, você está sendo cidadão, combinado? Aqui, o poema fala de alguns direitos e deveres do cidadão. E aqui, nesse esqueminha, nós temos de azul os direitos e de vermelho os deveres. Então, vamos ver quais são os direitos. Liberdade de expressão. Ou seja, você pode expressar a sua opinião da maneira que você achar melhor, numa rede social, numa publicação de Facebook, de Orkut, numa conversa com os amigos. Liberdade de locomoção. Você pode ir e vir para qualquer lugar. Liberdade de crença. Você pode acreditar na religião que você acha mais correta e melhor para você. Direito de escolher os governantes por meio do voto. Direito à saúde, educação e moradia. E direito à igualdade, ou seja,
Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm os mesmos direitos. Agora, de vermelho, nós temos os deveres. Respeitar a lei. Você não pode agir contra a lei. Preservar o meio ambiente, porque ele é importante para todo mundo. Colaborar com a conservação do patrimônio público. Votar. Olha só que legal. O voto, ele é um direito e também um dever. Colaborar com a boa convivência em sociedade e respeitar o direito dos outros cidadãos. Então, vocês têm aqui direitos e deveres. Continuando, agora vocês vão escrever verdadeiro ou falso na questão de número 1. Ser cidadão é ter direitos ou deveres? Verdadeiro ou falso? Segundo a Constituição do Brasil, nem todas as pessoas que vivem na sociedade brasileira possuem direitos e deveres? Os direitos e deveres não é para todo mundo? Verdadeiro ou falso? Respeitar as pessoas com quem convivemos e preservar o meio ambiente são formas de exercer a cidadania? Você acha que a cidadania tem a ver com o fato de você respeitar as pessoas e preservar o meio ambiente? Verdadeiro ou falso? A escolha dos governantes por meio do voto não é um direito dos cidadãos? O voto não é um direito dos cidadãos? É verdadeiro ou é falso? Depois que você fizer a questão de número 1, de verdadeiro ou falso, você vai fazer a questão de número 2. Aqui você tem um menino segurando uma lousa e aqui você vai escrever 2 direitos dos cidadãos e aqui você vai escrever 2 deveres dos cidadãos. Aonde que você vai buscar esses direitos e deveres? Aqui na página 284, nesse quadro que a tia Letícia acabou de ler e explicar com vocês, tá bom? Escolham 2, escrevam 2 direitos e 2 deveres. Questão de número 3. Faça uma entrevista com um familiar e leia as questões a seguir para anotar as respostas. Por que a cidadania é importante? Você vai escrever aqui. Dê exemplos de 2 atitudes cidadãs que você pratica no seu dia a dia, no seu cotidiano. Daí você vai escrever aqui. E nós vamos falar agora, por último, sobre a convivência social. Quando a gente convive em sociedade, para que a cidadania seja respeitada, a gente precisa praticar algumas regrinhas, como, por exemplo, deixa eu pegar aqui o amarelo. O respeito, a paciência e a compreensão, né? Se você não respeitar, se você não ter paciência, se você não compreender, fica muito difícil que a convivência em sociedade seja harmônica, né? Todos esses valores, respeito, paciência e compreensão, são necessários para você viver em harmonia com as outras pessoas, ok? E o conjunto de bons valores, respeito, paciência, compreensão, amor, diálogo, respeitar as leis, todo esse conjunto de bons valores, eles constituem a moral. É o conjunto de normas e valores aplicados e usados pelo cidadão. Então, quando você pratica bons valores, você tem uma boa moral. Continuando, exercício de número 1. Assinale as alternativas que completam as frases corretamente. Para a boa convivência em grupo, devemos estabelecer relações harmônicas, de harmonia, ou desarmônicas, de não harmonia. Na maior parte do tempo, você se relaciona com as pessoas que convivem com você, em harmonia ou em desarmonia? Pensa e responde. 3. Circule as palavras que são características de uma boa convivência social saudável. Lembra que eu falei para vocês que para conviver em sociedade, nós precisamos ter bons valores? Aqui nós temos 5 valores. E alguns são bons e outros não. Vocês vão circular somente aqueles que são bons. Cooperação é um bom valor? Você acha que cooperar com as outras pessoas é um bom valor?
Respeito é um bom valor? Respeitar os outros é um bom valor? Diálogo. Diálogo é um bom valor? Conversar, saber conversar, resolver os problemas tendo uma conversa, será que é um bom valor? Violência, né? Agir com agressividade, bater, vocês acham que é um bom valor? E conflitos, né? Armar conflitos, discussões, brigas. Vocês acham que isso é um bom valor? Das 5, vocês vão escolher aquelas que representam bons valores e vão circular para a tia Letícia, certo? E agora nós falamos tudo isso sobre respeito, cooperação, para chegar na inclusão social. Meninos, vocês sabem que existem algumas pessoas que têm algumas deficiências ou alguma dificuldade para poder se locomover. São pessoas que às vezes usam a cadeira de roda, que às vezes não enxergam, que às vezes não escutam. Todas essas diferenças são chamadas de diversidade humana, né? Então, a diversidade humana é como a gente chama as diferenças entre as pessoas. E essas diferenças, elas devem ser respeitadas e nós devemos cooperar com essas pessoas, ajudar sempre essas pessoas, né? É muito importante a gente falar sobre a inclusão social, por quê? Porque essas pessoas que às vezes são cegas, surdas, mudas ou usam cadeira de rodas, nem sempre elas têm os direitos respeitados. Por quê? Porque às vezes elas não conseguem se locomover, porque não existem rampas de acesso, porque não existe sinalização específica para as pessoas que não enxergam, porque não existe alguém capaz de se comunicar, de falar com a pessoa que não escuta. Então, todas as vezes que uma pessoa com deficiência não consegue interagir na sociedade, os direitos dessa pessoa não estão sendo preservados e a cidadania dela também não, né? Vocês já viram essa placa aqui em algum estabelecimento que vocês já foram? É uma placa que indica que existe uma fila preferencial para atender os cadeirantes, os idosos, as gestantes e as pessoas que estão com um bebezinho de colo. Geralmente, essas placas elas ficam no supermercado, na lotérica, no banco. E das várias vezes que eu fui no supermercado, pessoas normais que não são cadeirantes, que não são idosos, que não são gestantes, estão utilizando a fila preferencial e atrapalhando essas pessoas que têm preferência por usar aquela fila. Então, é uma questão de cidadania você não usar a fila que é preferencial para essas pessoas. Porque quando você usa essa fila, você não está respeitando o direito de somente essas pessoas utilizarem. Combinado? Então, vamos lá. Observe as ilustrações a seguir e assinale a situação em que há inclusão social. Então, olha aqui. Nessa primeira imagem, nós temos duas crianças jogando um jogo de tabuleiro com uma criança que utiliza cadeira de roda. Vocês acham que nessa cena aqui existe cidadania? Os direitos estão sendo preservados? Se você acha que sim, marca o X. Agora aqui, essas crianças estão todas felizes jogando bola, mas elas não estão brincando com essa daqui porque ela tem uma deficiência no braço. Vocês acham que isso aqui é cidadania? Sim ou não? Se for sim, marca o X. E aqui, num ônibus, esse senhorzinho idoso, ele está sentado no banco que é exclusivo para idosos, né? Então, ele está sentado num banco que é para direito dele. Ter um banco só para os idosos dentro do ônibus é cidadania? Sim ou não? Se for sim, marca o X, combinado? Por último, aqui nós temos uma criança com deficiência para andar e ela precisa chegar até esse local dentro de um cinema, de um auditório de teatro, para poder assistir a peça. Então, vamos lá. A criança está aqui e nós temos dois caminhos, uma rampa e uma escada.
Qual caminho essa criança deve seguir? A rampa ou a escada? Você vai escolher o caminho correto, né? Depois que você escolher o caminho correto, aí você vai ver, essa criança vai passar pela porta e pela escada ou ela vai passar pelo elevador? Por onde você acha que essa criança vai? Então, ela vai passar pelo elevador ou por esta escada. Com o seu lápis, você vai ligar o caminho que essa criança vai fazer para chegar aqui, até o local que é reservado para ela. Meninos, se vocês já foram até a Casa de Cultura de Guaíra, vocês já devem ter percebido que lá atrás, né, no fim das cadeiras, tem um local reservado especialmente para as pessoas que utilizam cadeira de roda. Esses locais, a existência desses locais é obrigatório por lei, e isso indica cidadania e respeito às pessoas que precisam utilizar uma cadeira de roda, ok? A nossa aula de hoje chegou ao fim. O objetivo da nossa aula era falar sobre cidadania, sobre respeito aos outros, principalmente aqueles que têm uma deficiência, uma dificuldade maior para conviver em sociedade. É muito importante que vocês aprendam bons valores para que a convivência social de vocês seja sempre de forma harmônica, tá bom? Assim que você fizer as atividades, tira foto de todas as páginas, né, de exercícios que vocês fizeram e manda as fotos para a tia Letícia poder fazer a correção, ok? Um beijo para vocês e até terça-feira.